Não é o dia da marmota, mas vamos falar de crise no Corinthians. É urgente que uma comunicação eficiente e honesta seja adotada pela gestão Augusto Melo. O torcedor entende perfeitamente que o clube não começou no dia 1º de janeiro de 2024, mas em 1º de setembro de 1910. Não existe corintiano em atividade que não reconheça e não lamente muito os desmandos e má administrações sequenciais do clube. Mas isso não permite que se siga culpando sempre o passado ou sujeitos indeterminados. O cargo de presidente do Corinthians não é uma sentença. Foi conquistado com voto e foi voluntário. Resolver a questão inclui responsabilidades muitas, que não é só uma caneta não, presidente, que vai costurar a recuperação necessária do clube. Uma gestão de crise é mandatória. Pessoas competentes, comprometidas, que assumam responsabilidades e que principalmente sejam capazes de encabeçar o projeto. Pode ser o projeto proposto pelo Juca Kfouri, que é interessante, pode ser o proposto pelo próprio presidente do Corinthians, mas credibilidade não é uma palavra solta ao vento, ela precisa ser conquistada. E se tem uma coisa que o Corinthians tem perdido, é credibilidade. A política do bar da torre, corintianos aqui vão entender, ela precisa se restringir à bote do clube e às churrasqueiras. Chega, nem a igreja de São Jorge, nem a biquinha de São Jorge pode mais ser afetada por essa política nefasta, que sim existe também desde o dia 1º de setembro de 1910. Chegou a hora do clube ser muito sério, do jurídico ao administrativo, do futebol, as comissões que trabalham no conselho, sabe-se lá para quê, mas principalmente no gabinete da presidência, já que o clube tem regime presidencialista. Além da coletiva do Augusto Melo, com desdobramentos ainda incalculáveis, né? Porque mais um patrocinador não gostou do que o presidente disse, falaremos também de seleção brasileira, porque Dorival, me ajuda a te ajudar, né? Hendrick de novo no banco. Teve coletiva do Júlio Casares também, tem entradas e saídas no Palmeiras e tem a volta do Gabigol, que agora teve essa situação adiada lá para o final do ano. Hoje comigo e o Renato Maurício Prado, a Alicia Klein e o Walter Casagrande Júnior, para a gente debater todos esses temas, começando pela coletiva do Augusto Melo, que aconteceu hoje de manhã, às 10 da manhã, lá no CT Joaquim Grava, e a gente pergunta para vocês aqui se vocês confiaram, acreditam ou não do que o Augusto Melo, eu nem sei o que ele disse, ou o que ele tentou dizer de manhã. E aqui não cabe uma crítica única à atual gestão. Assim como escreveu o Casão mais cedo, o que fez a antiga gestão está claríssimo, está estampado no resultado da eleição no final do ano passado. Mas o show tem que continuar, e parece que a gente segue, ou o presidente do Corinthians segue preso à eleição e aos debates eleitorais. Boa tarde, Renato. Queria saber se você acompanhou a coletiva e o que você tirou dela. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Casão. Boa tarde, Alicia. Não, eu não assisti a entrevista. Eu li sobre a entrevista. E pelo que eu li, a coisa foi meio catastrófica, né? Ele conseguiu sair pior do que entrou. É inacreditável quando uma pessoa não tem argumentos para dizer, para explicar tanta bobagem feita, tanta coisa suspeita no ar. Enfim, a sensação que eu tenho é que o Augusto Melo conseguiu sair menor do que entrou, e eu vejo a situação do Corinthians muito, mas muito complicada. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu não sou um iniciado nas coisas do Clube Corinthians. O Bar da Torre seria o equivalente à Turma do Amendoim ou a Boca Maldita na Gávea? É isso? Não. O que é o Bar da Torre? Bar da Torre, ou Senadinho, é um bar tradicional que existe dentro do clube, onde se reúnem conselheiros ou candidatos a conselheiros, ou diretores adjuntos, ou primos dos diretores adjuntos, ou vizinho do diretor adjunto, que acham que comandam a política do clube desde o Lampião, no dia 1º de setembro de 1910. É uma alegoria, Renato, vou passar a bola para o Casão, para dizer do monte de, entre aspas, aspones que existem dentro do clube, mas que tem poder. E essa política do Bar da Torre, ela, de fato, ela se espalha na quantidade de carteirinhas e apoios que se colocam. Vou passar a bola do Casão falando sobre isso, porque a eleição do Augusto Melo tem muito a ver com o Bar da Torre. Foi costurada no clube uma oposição remendada, porque, sim, a situação não tinha condição de ficar. Mas essa oposição costurada na política do Bar da Torre, ela agora se mostra insustentável. O Augusto está isolado. Hoje seguram o Augusto na presidência, e eu vou contar aqui informações sobre isso,
o atual presidente do Conselho, ainda bastante resistente à ideia da oposição, dos argumentos usados para o pedido de impeachment, e a Gaviões da Fiel. Porque dos 11 diretores que ele colocou no começo do ano, 8 já saíram. Qual